Olha, em Brasília, uma comissão foi instalada no Senado para averiguar a crise hidroenergética no país. E para falar sobre esse assunto e também outros assuntos de Brasília, a gente conversa agora com o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, que integra essa comissão. Tudo bem, senador? Bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Como vai? Como vai? Bem-vindo também. Obrigado aí pela audiência, pela oportunidade. Muito obrigado. Bom, senador, inclusive existe uma preocupação, eu acompanhei a pré-instalação dessa comissão externa aí do Senado e a discussão não só sobre a crise energética, mas, claro, englobando combustíveis também e a crise hídrica. De que forma o Senado pode ajudar com projetos, com leis e com acompanhamento passo a passo dessa situação? Como líder do PL, base do governo, aqui no Senado, é importante a participação, é importante a gente acompanhar. Essa não é uma crise que começa agora, de forma alguma, ela vem de outros governos. Ela começou, eu fui secretário de Ambiente do Estado em 2014, no Rio de Janeiro, e vivemos ali um dos momentos mais agudos, tanto da crise energética quanto, sobretudo, uma das suas causas, a crise hídrica, né? A seca que abateu, o período de estiagem, a maior nos últimos 84 anos, lá em 2014, né, desde quando passou a ser acompanhado, e que, inclusive, gerou naquela época uma disputa sobre o Rio Paraíba do Sul, entre o Rio de Janeiro e São Paulo, colocar a torneirinha em São Paulo para poder desviar a água do Paraíba, com o gravame de que o Rio de Janeiro depende exclusivamente do Rio Paraíba do Sul, né, para abastecer o seu sistema Guandu, a sua região metropolitana. Então, é um tema que vem lá de outros governos, é um tema que já é tarde até, já era para ter uma comissão permanente instalada acompanhando essas questões que dizem respeito à energia que abastece as indústrias, que gera emprego, energia que principalmente tem que abastecer a casa do brasileiro, que tem impacto na nossa economia, e a crise hídrica, que vem a reboque na medida em que água é um bem essencial, né, e o consumo humano sempre deverá ser privilegiado. Senador, o senhor consegue dar um panorama para a gente de qual é a situação da crise hidroenergética neste momento no país? Olha, eu vejo um pouco melhor do que em 2014. O Brasil ele tem avançado em outras fontes de energia, talvez não na velocidade que todos nós gostaríamos, mas o uso das fontes de energia solar, principalmente para as residências, para o consumo humano, né, podendo liberar energia para as indústrias que são produzidas pela água, pelas hidrelétricas, né? O Brasil tem avançado na questão eólica, há um projeto de lei aqui do senador João Paulo Prat sobre esse mercado de offshore, né, de usinas eólicas na nossa costa. Somos um país privilegiado, temos sol, temos energia, temos água, mas precisamos, sem dúvida nenhuma, fazer com que isso chegue ao consumidor. É muito caro ainda a instalação de painéis solares, a produção de energia eólica também demanda uma regulação, mas o Brasil ele é privilegiado. A gente tem que aproveitar as nossas potencialidades, os nossos ativos, botá-los para funcionar em favor do nosso país. Senador, aproveitando a participação do senhor aqui na Jovem Pan, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou uma espécie de esforço concentrado para até o fim do ano destravar algumas matérias que estão paradas lá e, claro, o símbolo desse atraso é a sabatina com André Mendonça. O senhor acha que até o final do ano o candidato, né, ao Supremo vai ser sabatinado? E qual é a situação de Davi Alcolumbre com as denúncias envolvendo ele também? Há um constrangimento geral, pode-se dizer assim, no Senado Federal. E esse constrangimento, ele transborda o Senado, ele alcança o Poder Judiciário. A gente tem que respeitar o princípio da separação dos poderes e quando o Senado Legislativo começa a interferir no funcionamento do Judiciário, isso é muito preocupante. E todos aqui têm isso em mente. Hoje, se você for ver, o CNJ está parado, porque tem 2 cadeiras vagas e há autoridades aguardando. A ANAC também tem autoridades, a CVM, o CNMP, tem gente aqui desde 2019, do início da pandemia, autoridades esperando para serem sabadinadas. E o André Mendonça é uma dessas autoridades e também importante porque é a vaga, né, no Supremo Tribunal Federal, no STF, que desde julho está com a sua composição em número par, o que significa que um assunto relevante, né, periga dar empate. Aí há um risco, sim,
para a nossa democracia. É nisso que há o risco da nossa democracia, né? A interferência em outros poderes. Esse feriado passei em Brasília, articulando com diversas lideranças, um movimento absolutamente suprapartidário, envolveu PL, PT, PSDB, Cidadania, Podemos, Republicanos, CROS, e a inclinação ontem era para obstruir a pauta até que fosse agendada esse esforço concentrado para que todas as autoridades sejam sabatinadas. O presidente Rodrigo Pacheco, ele é um presidente de construção, todos nós aqui no Senado temos aqui essa iniciativa de construir, né? E nós buscamos, antes da sessão, o presidente Rodrigo Pacheco, que disse que já tinha uma data em mente, e acho que esse movimento acelerou o seu anúncio muito apropriado, designando a data para a sabatina de todas as autoridades em todas as comissões. Ele foi bem claro no seu pronunciamento ontem aqui no plenário do Senado. E sobre a PEC dos precatórios, senadora, após a aprovação ontem do texto base na Câmara, o senhor acredita que a proposta deve encontrar resistência no Senado? Ainda tem uma batalha grande na Câmara dos Deputados, que precisa ser votado ainda, possivelmente hoje, né, para que ela venha ao Senado Federal. Vamos aguardar o texto aqui no Senado que vai chegar. Eu acho que tem um argumento que não é o argumento social, esse toca no coração, é lógico, ninguém quer que nesse momento de grave crise de saúde, que gerou uma crise econômica, sem dúvida alguma, a população mais desassistida, os mais vulneráveis, não possam ter esse auxílio que o presidente Bolsonaro se dispõe junto com o ministro Paulo Guedes. Eu acho, contudo, que o maior argumento para a questão da PEC dos precatórios é que são despesas imprevisíveis. Você não tem como prever no ano os julgamentos, né, e essa conta. Você não tem como orçar isso. E isso geralmente surpreende governos. Não só esse, outros governos já passaram por situação de aperto semelhante por conta de precatórios. Nos estados, então, é uma situação que estados como o Rio de Janeiro, que passaram por grave crise econômica com seus próprios precatórios, também passaram muita dificuldade. Então, eu acho que esse é o argumento principal que a gente deve se debruçar, não só para acudir, né, e remediar o momento, mas pensar no futuro, como é que a gente pode criar um fundo e uma estrutura mais sustentável para fazer frente aos precatórios, que são dívidas, e dívidas têm que ser pagas. Senador Carlos Portinho, PL do Rio de Janeiro. Obrigado mais uma vez, até a próxima. Muito obrigado.